Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Diga para quem está perto de você aí, que bom que você veio. Aleluia. Você que nos acompanha nas plataformas digitais, que bom que você está conectado. Face, Instagram, YouTube, até mesmo nossa rádio. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Você que tem Bíblia, abra comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 1 Tessalonicenses. Se você falar bem rápido, 3 vezes essa palavra, algo incrível vai acontecer na tua vida. Vai enrolar a língua, né? O pessoal está batizado com o Espírito Santo, não, enrolou a língua mesmo, né? Uma palavra difícil de falar, né? Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Se não tem Bíblia, pega carona com alguém perto de você aí. Tá no telão, vai aparecer no telão também. Aqui o negócio é moderno, é chique. Glória a Deus. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Você pode assentar. Está no telão já? Por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês. E enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Olha o que esse apóstolo fala para aquela igreja. E olha o que o Senhor nos diz nessa hora. Como está a vossa fé? Como está a tua fé? Como está a tua fé? Será que o tentador, como diz a minha tradução, ou como diz nessa tradução que é mais explícita, o diabo tem tentado contra a tua fé? Fazendo todo o trabalho de Jesus, que Jesus já usou pregadores e pregadoras, canções, profecias, testemunhos, até o presente momento. Será que o tentador conseguiu algum êxito na tua fé? Será que o tentador conseguiu alguma vitória sobre a tua fé? Como está a tua fé? Como está a tua fé? Eu quero te dizer que você, muito antes de você nascer, Deus te escolheu. Muito antes de você nascer, Deus te escolheu. Um pouquinho mais à frente, abra lá comigo, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Devemos, porém, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que diz a tradução aqui? Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. O Senhor te ama, amém? O Senhor te ama. Você pode estar enfrentando momentos difíceis, lutas, dificuldades, provações, mas eu quero te dizer que o Senhor te ama, Ele te ama. Você foi escolhido por Deus para um propósito, você foi escolhido por Deus para um tempo precioso e profético aqui na terra. Deus te escolheu.
Mas eu volto à pergunta inicial: como está a tua fé? Será que o tentador tem tido êxito sobre a tua fé? E o Senhor começa a me dar algumas coisas sobre isso, e eu comecei a meditar e a pensar. Muitas vezes o tentador ele tem êxito na vida de algumas pessoas. O tentador ele consegue, e Paulo aqui nessa tradução fala que é o diabo é o tentador. Ele vem tentar, ele tenta. Esse é a essência dele: matar, roubar e destruir. Ele vem para isso. E o Senhor me deu 4 coisas, tem muito mais, mas 4 coisas que desagradam a Deus, que fazem com que a nossa fé vá naufragando, faz com que a nossa fé vá sofrendo algumas danificações, né? A primeira coisa que danifica a nossa fé é a mentira. Em Provérbios 12, 22, diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Uma mentira parece uma coisa tão pequena, mas é muito destrutiva. A mentira destrói a confiança e promove a injustiça. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e Jesus é a verdade. Mentir vem muito naturalmente, mas não agrada a Deus, e devemos sempre tentar falar a verdade com amor. Desde bem cedo a gente ensina os nossos filhos que o diabo ele é o pai da mentira. Então quem mente é filho dele. Quer ser filho do diabo, filho? Não, pai, Deus o livre. Então uma das coisas que vai danificando a nossa fé, e o tentador ele vem mesmo, é usar a mentira. E nós desde cedo a gente ouviu que a mentira tem perna curta, né? A mentira tem perna curta. Logo logo ela é descoberta, né? Então nós precisamos vencer isso e não ter lábios mentirosos, mas ter lábios que falam a verdade, porque Deus se deleita, Deus se alegra com aqueles que falam a verdade. A segunda coisa que desagrada a Deus, que o Senhor ministrou no meu coração, é a indiferença. Diga para quem está perto de você: indiferença desagrada a Deus. 1 João 3,17, você que está anotando, consegue acompanhar rápido aí? 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha o que o apóstolo João revela aqui: que quem diz ser um cristão e amar a Deus e vê alguém passando necessidade e tendo como ajudar, não ajuda, essa pessoa não tem o amor de Deus. Não tem. Eu já disse para Deus: Deus, não pode me enviar para a Índia, não pode me enviar para a África, não pode me enviar para esses lugares. Não pode. Porque, o Senhor tem medo? Eu não tenho medo. Eu não posso ver necessidade. Se eu estou vestindo algo que a pessoa precisa, eu dou o que eu estou vestindo, porque eu não posso ver necessidade. O meu coração é mole demais. O meu coração é desprendido demais. E eu não consigo entender aquele que tem condições e não ajuda, aquele que pode repartir o seu arroz e não reparte, né? A gente vê brincadeiras hoje, né? O cara está na churrascaria lá e chega o garçom: quer uma picanha, senhor? Não, eu quero o arroz. Quando vão passar o arroz? Por causa da careza que está o arroz hoje, né? Como encareceu. Eu nunca imaginei um arroz estar tão caro como está, não é? E uma das coisas que desagrada a Deus é a indiferença. E aqui estamos falando da necessidade material, mas uma das coisas que
A diferença, ela também trabalha, é quando o marido é indiferente com a esposa, não dá atenção à esposa, sabe da necessidade dela e não dá atenção, não dá afeto. A indiferença da esposa com o marido, não dá atenção a ele, não cuida dele, não faz nada que agrade. Mas não merece, não é merecedor. A indiferença dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Deus usou o profeta Joel para dizer que nos últimos dias Ele ia converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus usou o profeta para falar isso e botou isso num grau de importância para Ele derramar o Espírito Santo sobre toda a terra. Seria necessário pais se voltar para filhos e filhos se voltar para os pais. Deus está usando o profeta para falar sobre honra. Se perdeu o princípio da honra, não há mais honra. Eu não sou tão velho, eu sou novo, né? Tive que ir no médico esses dias, que idade o senhor tem? Eu disse, tanto. Tenho tanto, mas com carinha de tanto, né? Para descontrair, porque, né, a gente vai no médico, fica nervoso. Sabe, queridos, eu venho de uma geração de pedir a bênção para o pai antes de dormir. Chegar na casa de um tio, de um avô, pedir a bênção deles. Eu sou de um tempo em que as pessoas mais velhas nós chamávamos de senhor e senhora. Eu sou de um tempo onde, se você estava no ônibus e chegava uma pessoa de mais idade, a pessoa se levantava para essa pessoa idosa sentar. Eu sou desse tempo onde os jovens não morriam jovens. Agora eu vejo hoje jovens morrendo tão cedo, né? Por causa da desonra, por causa do desrespeito. Não respeita pai e mãe, chama de tu e outras coisas pior, não é? Mas eu vejo Deus cumprindo esse propósito de trazer de novo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas não merece, é rebelde. Ei, ama. Mas ele não me dá atenção. Ama você. Ela é indiferente comigo, é igual a mãe dela, é ranzinza. Ei, então muda isso. Sabe, queridos, a indiferença. Nós estamos em meio à correria da vida. É muito fácil cair na indiferença. Sabe? Aquela pessoa que está sofrendo do outro lado da rua, é mais fácil a pessoa ir lá, dar comida, dar uma roupa, mas não cuida de quem está do teu lado dentro de casa. Não cuida de quem está ali com você. Quantos pais estão lá nos asilos e ninguém visita? Eu já faço minha parte, eu já pago minha parte para os irmãos lá. Você já visitou um asilo? Quantos idosos estão tristes que nunca um filho, um neto vem visitar? E a pandemia parece que floresceu isso em algumas pessoas, né? E a gente só dá valor, né? Agora, porque não pode abraçar. E ela queria tanto abraçar. Nunca gostou de abraçar. Tem gente que para cumprimentar, né? Vem cá, Margarete. Vem cá. Sabe como é que cumprimenta? Me cumprimenta. Pega minha mão aí. Dá só a ponta dos dedos, né? Porque parece que tem medo de cumprimentar, de apertar a mão. É assim que a gente aperta. Sabe? Obrigado. Tem gente que tem medo, né? Ei. Deus permitiu isso, essa pandemia, essa crise, para fortalecer a igreja. Eu creio que a igreja vai sair mais forte dessa pandemia. Eu creio que o povo de Deus vai sair mais forte. Não estou dizendo talvez uma igreja mais numerosa, que depois que acabar a pandemia, o que vai dar de gente voltando para a igreja. Assim, ó. Tem muita gente com medo de sair, de vir, né?
por medo de pegar o Covid. Falava com um pastor amigo meu aqui de São Leopoldo. A esposa dele pegou Covid, testou positivo. Já há 15 dias, sexta-feira agora, eles ganham alta. Ele não pegou nada, não teve sintoma, ela pegou. Ele disse, sábado eu vou lá para a torre, subir um morro lá do Farol, para tomar chimarrão com a minha prenda. Ele disse, vai mesmo, pastor, passeia com ela, porque vocês venceram essa etapa aí. Mas quantas pessoas têm medo? Quantas pessoas estão, né? Mas eu creio que essa pandemia, essa crise, é Deus fortalecendo a igreja, para a gente romper com a indiferença. Tem pessoas que só dão valor quando perde. Só sabe dar valor quando perde aquele emprego. Se eu tivesse aquela empresa, eu estava bem hoje. Se eu tivesse lá, se eu não tivesse feito aquele negócio com aquele carro, eu estava bem hoje. Se eu não tivesse comprado aquilo lá, eu estava bem hoje. Se eu não tivesse emprestado meu cartão para aquela pessoa, eu estava bem hoje. Tudo são experiências. E nós devemos aprender com as experiências. Nós devemos melhorar com as experiências. Amém? E uma das coisas que Deus não se agrada é a indiferença. A indiferença é algo terrível. Desagrada a Deus. Deus não foi indiferente para conosco. Deus se lembrou de você. Antes de você pensar em Deus, Deus pensou em você, sabia disso? Está lá no Evangelho de João, capítulo 16. Que antes de nós pensar em Deus, Deus havia pensado em nós. Amém? Diga para quem está pertinho de você aí, você tem valor. Amém? Outra situação que desagrada a Deus é o egoísmo. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Muitas vezes o egoísmo ele vem do mesmo lugar da indiferença. A luta pela sobrevivência é difícil, mas não podemos pensar só em nós próprios. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos condenados. O egoísmo destrói relacionamentos e provoca muitas lutas, mas quando procuramos o bem uns dos outros, encontramos paz e felicidade. Amém? O egoísmo é algo tão terrível, né? A gente tem filho pequeno, quem já teve filho pequeno sabe, né, que a gente ensina, pelo menos a gente procura ensinar, né? Reparte esse biscoito, reparte esse Danone, reparte esse chocolate, né? O Senhor Jesus veio à terra e Ele ensinou algo. Está lá no Evangelho de Mateus e de Lucas, que diz assim: a melhor coisa é dar do que receber. Me diz uma coisa: como é precioso quando você, pelo menos eu já vi pessoas e eu tenho essa experiência, eu me sinto mais prazeroso presenteando do que ganhando um presente. Porque quando eu ganho um presente, eu fico no compromisso de ter que presentear de volta, não é? E como é bom você presentear alguém, ver o sorriso, ver a alegria, ver o brilho no olhar, né? De ter ganho um presente, não é mesmo? Por isso que Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Amém? A melhor coisa é presentear. E você pode presentear a tua presença, você pode presentear o teu sorriso, você pode presentear um abraço, um cumprimento, você pode presentear uma mensagem de WhatsApp, você pode presentear uma ligação, você pode presentear com um bilhete de esperança. Você pode fazer o dia de alguém melhor. Você pode fazer o dia de alguém ter um brilho. Talvez um dia daquela pessoa estava nublado ou cheio de escuridão por causa da tristeza, por causa de um problema.
E você pode levar esperança para alguém. Você pode ser instrumento de Deus para alegrar o dia de alguém. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Pastor, eu estou com luta. Pastor, eu estou com dificuldades. Mas as dores que a gente vence se tornam cicatrizes para poder ajudar outros. Está me entendendo? Cicatriz fala de algo que você feriu, sofreu, mas venceu. Jesus, ele teve as cicatrizes. Quando ele chega no meio dos discípulos, depois que ele ressuscitou, tinha um discípulo que dizia assim: eu só creio que Jesus ressuscitou se eu puder ver a marca dos cravos. Todo mundo falando que tinha visto Jesus, que tinha enxergado Jesus, que que cria que Jesus tinha ressuscitado, mas um dia não acredito. Só se eu puder botar o dedo lá na marca dos cravos. O nome dele era Tomé. De repente, eles estão ali conversando e Jesus aparece. És tu, Senhor? Sou eu? Bota o dedo aqui. Ele bota. Senhor, és tu mesmo. E aqueles escravos de Jesus é a marca da nossa vitória. Amém? É a marca da nossa conquista, do nosso triunfo. Isaías 53 diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Amém? Ah, pastor, eu estou sofrendo tanto. Parece que Deus não está me vendo. Deus te vê. Ele sabe do teu sofrimento. Ele sabe a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tudo foi traído, sabe a dor da traição, sabe a dor de sofrer, padecer, passar necessidades. Ele sabe a dor. Mas que ele era o Filho de Deus, mas ele nasceu e foi enviado para nascer de um ventre materno, né? E ele tinha alguém que foi o tutor dele na terra, José. José morreu cedo. Ele teve que assumir o lugar de José na criação dos filhos mais novos, dos irmãos mais novos. Ele sabe a dor de perder alguém. Ele sabe a dor de ajudar no sustento da casa. Ele sabe a dor. Jesus sabe as dores. Por isso ele é capaz de nos ajudar. Capaz de curar as feridas que estão ali latentes dentro da gente. Ele sabe a dor de cada um de nós. Ele sabe o sofrimento que cada um de nós enfrenta. E Ele quer te ajudar. Ele mesmo disse, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cansado? Está com sobrecarga na tua vida? Venha a Jesus. Fala com Ele. Coloca para Ele a tua aflição, a tua dor. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele pode te ajudar. E uma quarta coisa que desagrada a Deus é a rebeldia. 1 Samuel 15:23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. O profeta Samuel falando ao rei Saul. Deus detesta a feitiçaria. A Bíblia diz que a rebeldia é igualmente ruim. Deus compara um feiticeiro a um rebelde. O rebelde está na mesma categoria de um feiticeiro. Que forte isso, né? Que forte isso. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus. Mas isso é uma armadilha mortal que só traz problemas. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Deus não é cruel. Ele não se agrada dessas atitudes porque fazem mal a nós e às pessoas em nosso redor. Deus quer o nosso bem.
Ele sempre fica feliz quando nos arrependemos dos nossos pecados e está sempre pronto a nos perdoar. Amém? Tem coisas que a gente não entende que acontece na vida da gente. O Espírito Santo me trazer a memória agora. Por volta de 3 anos de idade, minha mãe faleceu. Meu irmãozinho tinha 1 ano e pouquinho. Eu fui criado até os 6 pelo meu pai e meu avô, que havia ficado viúvo 6 meses depois da minha mãe morrer. E a minha outra avó, que já era viúva, faleceu também mais 6 meses depois. E aos 6 anos de idade eu tive que morar com tios. Uma família que já tinha 5 filhos. O único que me aceitou. Ele era alcoólatra. Toda sexta-feira ele chegava bêbado. Minha tia apanhava. A família sofria. As filhas mais velhas já foram casando cedo e constituindo família. E às vezes eu levava 1 mês para ver meu pai. Às vezes até 2 meses para ver ele e meu irmão. Que era só um pouquinho do sábado e um pouquinho do domingo, e já tinha que voltar domingo de noite para minha tia, porque eu tinha que estudar. Eu chegava lá no domingo, meu tio olhava para minha barriga e dizia: "Oh, tu já engordou um pouquinho? Tá muito gordo. Tem que emagrecer." E foram vários detalhes da infância. E eu lembro que eu dizia: "Deus, por que o Senhor tirou minha mãe? O que eu te fiz?" E ele não falava comigo. Eu lembro que eu fui a uma catequese com meu primo, já estava fazendo, tinha que fazer a catequese. E eu chego lá e o professor começa a falar sobre a Arca de Noé. E eu fiquei maravilhado, e dentro de mim eu disse: eu quero ser isso quando eu crescer. Eu fiquei fascinado com aquela aula de catequese. E lá dentro de mim eu dizia: eu quero ser isso. O que é isso? Eu dizia para mim mesmo: mas eu quero ser isso. Os anos passaram, foi muito difícil. Eu questionava a Deus: onde tu está? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? E meu pai nunca se casou naquele período, se conservou até o meu irmão crescer. Quando eu estava para fazer 15 anos, meu pai conheceu uma senhora, que hoje é a minha madrasta. Já vai fazer 28 anos. Ela me convidou para ir a um culto. E meu pai disse: se tu não quiser, não precisa. Ela disse: mas tu já está indo nos cultos, por que ele não pode ir? Eu olhei para ele: tu já está indo e não me convidou. Eu fui. Quando aquele pastor começou a falar, eu disse: é isso. Lembrei da minha infância lá atrás. Eu disse: é isso que eu estava procurando. Porque eu vinha da crisma, eu vinha da primeira comunhão. Eu questionava os sacerdotes, os padres, e eles diziam: aqui não é o teu lugar. Tu questiona demais as coisas sagradas. Nós não temos resposta para ti. Mas como vocês são estudiosos da Bíblia, não podem me explicar? Não, vai ler a Bíblia em casa. Então tá bom. Essa coisa morta eu não quero para mim. Tu tem que fazer a primeira comunhão, a crisma. Tá, eu só vou fazer, mas não é o que eu quero. E quando eu chego a um culto evangélico, o pastor começa a falar. E começa a falar, aquelas palavras começam a entrar dentro de mim. Eu não sabia que era orar, eu não sabia. Eu li a Bíblia e não entendia. Naquela hora, quando eu me vejo, eu estou lá na frente do altar, com mais 3 ou 4 pessoas que vieram ao apelo. E aí eu ouvi aquela doce voz me dizendo assim: foi para este propósito que eu te chamei. Vou fazer de ti
um pregador da minha palavra. Lembra quando tu me perguntava por que de tanta dor e sofrimento? Era o meu treinamento para tu poder ajudar outros. Quem é que está falando? Alguns meses depois, eu fui entender o propósito de Deus. Que algumas, se não tivesse acontecido perder a minha mãe, nunca chegaríamos ao Evangelho, nunca. Deus permitiu aquela perda, foi difícil, foi terrível. Não compreendemos na época, mas hoje fiz o sepultamento daquele meu tio. A esposa dele é minha tia, batizei nas águas. 2 filhas dela eu batizei. Várias tias, vários primos já se converteram, se voltaram para Jesus. Quase toda a família tem se entregue a Jesus. Nós somos os primeiros evangélicos da nossa família. Fui o primeiro pastor da família. Consagrei meu pai ao ministério pastoral. Deus mudou as coisas. Então, não sei por que eu estou falando isso. Talvez você está passando por um sofrimento, talvez você passou por perdas e não está entendendo. Mas eu quero te dizer que lá na frente você vai compreender toda a dor de hoje. Lá na frente você vai ver qual a grandiosidade do propósito de Deus com você. Minha mãe descansa no Senhor. Eu tenho que cuidar agora para levar o maior número de pessoas para Jesus. A pessoa mais difícil de se converter foi meu avô materno, que ele dizia: eu sou católico, apostólico, romano. Tu está deserdado da família. Se eu vou, eu não quero nada. Não quero nada. Só quero dizer que Jesus te ama. Tu traiu a nossa família. Ô, vozinho, sai daqui. Ele batia nos crentes de facão. Corria com os missionários que vinham lá. Dias depois ele me chama. Ele me chamava de Mari. Mari, vem cá. Me conta mais desse Jesus aí. Na casa dele tinha santos, quadro de santos e santas. E ele fazia o sinal da cruz em mim. Quase que em todo qualquer lugar ele fazia o sinal da cruz. Naquele dia, sentado no muro, na mureta da casa dele, tomando chimarrão com ele, ele apaga o palheiro. O que eu faço para entregar meu coração para esse Jesus? Ora só comigo então, vó. Passado um tempo eu estava em viagem. Recebi uma notícia que ele havia falecido. Não consegui nem ir no velório dele, no enterro dele. Mas meus primos me contaram que o semblante dele era como se ele estivesse dormindo. Partiu, descansou. E eu me alegro, porque podemos semear a palavra do Evangelho ao coração dele. Era um homem muito bravo, grandão assim, magrinho, que muitas vezes eu busquei na sarjeta de bêbado, porque bebia demais. Entregou sua vida para Jesus. Jesus pode mudar a tua história. Hoje eu já não choro mais de tristeza, eu choro de alegria. Hoje as lágrimas que eu tenho é em favor de pessoas para que elas venham se converter. Já fazem 28 anos que entreguei meu coração para Jesus e não me arrependo.
Não me arrependo. Foi uma das melhores decisões da minha vida. E se você tomar essa decisão, você vai ver que a tua vida, a tua família e a tua história vai ser outra. Deus quer te usar. Você é instrumento de Deus para um propósito. Tomei nota de outra coisa aqui. Você sabia que não era o propósito de Deus que Moisés entrasse na terra prometida? Moisés não entrou na terra da promessa. Ele foi usado por Deus para tirar Israel do Egito, mas não entrou na terra da promessa. O propósito de Deus para Moisés era resgatar o povo do Egito. Deus usou Moisés para tirar eles do Egito e ponto final. Ele não entrou na terra da promessa, vagou por 40 anos no deserto. Quem foi chamado para conduzir o povo até Canaã foi Josué. Ei, você foi chamado para um propósito na presença do Eterno. Deus não perdeu o controle da tua vida. Naquele dia ele estava me dizendo que ele não havia perdido o controle da minha vida. Tudo estava no controle dele. Eu já passei fome, eu já dormi na rua. Dormi no banco da praça da cidade onde nós morávamos naquela época. Dormi debaixo de mesa de snooker. Invitei muitas vezes meu tio de matar minha tia. Eu sei que é sofrimento, mas também sei que é o outro lado, estar com Jesus. Ah, vale a pena estar com Jesus. Vale a pena. Houve uma vez que eu estava voltando de Brasília, não no carro Brasília, estava voltando lá da cidade de Brasília. Estava no avião e começou uma turbulência muito forte. Estava sozinho naquele dia no voo, a bispa não estava comigo. E de repente o avião, o piloto começou: nós vamos passar por um período de turbulência, apertem os cintos e tal. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Eu não gosto de voar, turbulência. E de repente aquela gritaria, gente vomitando, gente desmaiando, gente chorando, gente gritando. E eu orando, dizendo: Deus, se tem mais algum pecado que eu não confessei, te peço perdão agora. Até 30 mil gerações atrás me perdoa. E o Senhor disse assim: filho, eu tenho promessas na tua vida ainda. Não é hoje que tu vai morrer. Aí o piloto normaliza, estabiliza o voo e ele diz assim: passamos pelo período de turbulência, tivemos uma queda de 10 segundos. A aeronave caiu 10 segundos, parecia que era o fim. Só via as nuvens assim, choreando, gente gritando, desmaiando. Eu traumatizei naquele dia sobre voar. Precisei voltar a Goiânia depois daquele voo, fui de carro. Não conseguia mais dirigir, andar de avião. Mas Deus me disse naquele dia: filho, eu tenho promessas para cumprir na tua vida ainda. Ei, eu quero te dizer nessa noite, Deus tem promessas para a tua vida. Ele não perdeu o controle da tua vida. Deus está no controle da tua história. Não é o fim. Não deixa essa dor de consumir, não deixa essa dor acabar contigo. Te levanta, te posiciona. Deus quer fazer algo grandioso na tua história. Transforma essa dor em algo que vai ser instrumento para curar a dor de outros lá na frente. Amém? Às vezes a gente tem que tomar decisões, mas Deus tem um propósito contigo. Dói, a gente chora. Tem um ditado que diz que a dor nos ensina a gemer. Amém? A gente já nasce levando palmada no bumbum. Chora, criança. Não é? Em vez de fazer rir para a criança chorar, para ver se o pulmão tá bom. Não é assim? E a gente se alegra quando vê o choro, né? A gente fica feliz de ver o choro. Ei, te alegra. Deus não perdeu o controle da tua vida, não. Deus só está esperando um posicionamento nosso. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.
Nome de Jesus. Nome de Jesus. Todos os dias a gente tem que tomar decisões. Quando, bicho? Todo dia. Porque todo dia o tentador vem. Todo dia o tentador vem contra a nossa fé. E é todo dia que a gente tem que tomar posicionamento. Eu nasci pra te chamar de pai. Amém. Que área você tem que se posicionar com Deus hoje? Que área você precisa de um posicionamento?